Hoje, segunda-feira, dia 6 de junho. E no dia 5 de junho, ontem, domingo, foi celebrado o Dia Internacional do Meio Ambiente. E aqui no AgroB, volta e meia, estamos destacando como a sustentabilidade faz parte das práticas agrícolas. Não se dá mais para ter agricultura sem pensar no meio ambiente. E é sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade e sobre o agro que a gente começa o nosso AgroB de hoje. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio e hoje vamos falar sobre o meio ambiente. Você com certeza leu no jornal, teve alguma notícia na televisão, no rádio, no dia de ontem, no domingo, sobre o Dia do Meio Ambiente. E a gente está fazendo esse programa especial para falar sobre o meio ambiente. Eu tenho a honra de receber a assessora de sustentabilidade do Sistema FAENG, Ana Paula Mello. Ana Paula, seja muito bem-vinda aqui ao programa pela primeira vez. Satisfação recebê-la. Obrigada, Fabiano. É uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho do Dia Mundial do Meio Ambiente para os telespectadores. Pois é, o Dia Mundial do Meio Ambiente, ele acaba sendo um despertar para muita coisa, né? E esse despertar, ele já está acontecendo já há alguns anos na agricultura com mais força. Estou errado? Está certíssimo. Aliás, o Dia Mundial do Meio Ambiente, ele virou 5 de junho por causa de um evento da ONU em 1972, a Conferência de Estocolmo, né, que reuniu pela primeira vez os chefes de Estado para discutir a temática ambiental. E de lá para cá, o tema virou, assim, parte do nosso dia a dia, né? Parte do dia a dia das atividades rurais e parte do dia a dia, inclusive, estamos vendo aí com mais força das instituições financeiras, de crédito. Então, não se faz nada que não seja atividades sustentáveis. E o produtor rural exerce as suas atividades no meio ambiente, diretamente, de forma indissociável, né? E o desenvolvimento sustentável que você cita aí no meio rural, se a gente parasse para fazer uma reflexão, década de 60, década de 70, apesar da gente ter a Embrapa, por exemplo, que é uma empresa que já foi criada meio que pensando na sustentabilidade também, você tem os sistemas como o Sistema FAENG já com vários anos de luta, mas você que está como assessora de sustentabilidade é uma ótima pessoa para nos informar isso. A gente avançou mais nas últimas 3 décadas no que diz respeito ao despertar para o meio ambiente, ou até menos? Muitíssimo, muitíssimo. Hoje, o produtor rural, na nossa área, especificamente na área da agropecuária, você tem sistemas tecnológicos que trazem em seu DNA a questão da sustentabilidade, né? Hoje se fala em agricultura de baixa emissão de carbono, agricultura resiliente, né, regenerativa, e são formas de trazer aí à consciência valores que estão associados a tecnologias, muitas vezes que já eram desenvolvidas, mas cujos resultados não era dado foco da valoração da questão ambiental. Sim. Então, se falava em resultados produtivos, etc., quando hoje as pessoas querem saber, além do resultado produtivo, o que é que a adoção dessas tecnologias, dessas práticas me traz? Qual o valor agregado? O valor agregado, é a produção de água, são as boas práticas em relação ao solo, é a questão do carbono. Então, isso é muito trazido na narrativa hoje, enquanto parte das tecnologias que são adotadas. Agora, quando a gente fala da agricultura, os defensivos agrícolas, eles são muito importantes para que a gente possa multiplicar. A gente já destacou aqui no AgroB que, por mais que o agrotóxico ele seja algo complexo, até do uso, tem que ser treinado e tudo mais, mas sem ele, até a própria ONU destaca, seriam
uma redução de pelo menos 40% da produção do que a gente consegue fazer hoje no mundo. Mas como aliar o uso dos defensivos agrícolas e a sustentabilidade? Pois é, essa questão dos agrotóxicos, dos defensivos agrícolas, eu vou fazer um paralelo aqui com os remédios que a gente compra em farmácia. Quando a gente está doente e a gente precisa de tomar determinados remédios, esses remédios têm que ser tomados de acordo com a prescrição médica, né? E todos têm lá a bula, se tomar uma superdosagem acontece tal coisa ou tal coisa, se não tomar o suficiente, o problema não é sanado, né? Então, da mesma forma, os defensivos agrícolas, eles passam para aprovação das moléculas, né, dos princípios ativos, eles passam por uma rigorosíssima, um caminho rigoroso para seu registro em 3 órgãos federais, né? Então, passa pela Anvisa, que trata ali das questões relacionadas à saúde, à toxicologia, etc. Falando de forma muito simples, mas é bastante complexo. Aliás, vocês, parabéns, vocês são mestres, vocês, né, da FAENG, da EPAMIG, vocês são mestres em transformar a forma popular, e é o que a gente está querendo saber aqui mesmo, né? A forma simples do entendimento. Isso, exatamente, porque tem muito mito e questões que são ditas em relação ao tema, né? Então, passa pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, para as questões agronômicas, né, para ver se de fato vai ter o resultado esperado, e pelo IBAMA, pelas questões ambientais. É um dos processos mais rigorosos do mundo, muito mais rigoroso do que o processo, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, o fato de novas moléculas, novos princípios estarem sendo aprovados, é exatamente para a gente trazer mais modernidade em relação aos que já estão aí, né? São moléculas mais avançadas, mais interessantes. Isso, aliado às questões que estão aí em voga, como agricultura de precisão, né, todas essas questões, isso ajuda também a questão ambiental, né? A focar a aplicação aonde ela é necessária, moléculas mais avançadas do que as que já tinham por aí, né? Pois é, porque então isso acaba trazendo benefícios ambientais e quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando só do ambiental, a gente está falando do social e do econômico. No social é muito importante trabalhar a questão da aplicação, né? Os EPIs, as questões para os aplicadores, né? A gente vê às vezes gente condenando a aplicação aérea de agrotóxicos, a aplicação de agrotóxicos, de defensivos. Mas, na verdade, fazendo uma outra analogia, é igual eu querer proibir o uso do carro porque existem acidentes de carro. A gente tem que educar o motorista, né? Ok. Então, e aí que eu queria... A gente já fez uma análise sobre isso aqui, mas eu queria muito, nesse dia do meio ambiente, que a gente está comemorando um dia depois, porque caiu no domingo, né? Exatamente esse treinamento com a pessoa que está na ponta ali. Ele é necessário, obviamente, tudo. Mas o Brasil é um país enorme, Minas Gerais é um estado continente. Mas a gente consegue hoje mensurar uma melhoria na concepção mesmo do uso do agrotóxico. O agricultor, o produtor, ele sabe que se ele coloca uma dose a mais, ele está fazendo mal para a saúde do solo e para a saúde de si próprio. Sim, porque esse assunto ele está sendo muito discutido. Além disso, nós temos órgãos que fazem essa transferência, esse repasse de conhecimentos, né, como o Senar Minas, né, os órgãos de extensão rural também, que fazem esse papel. Isso é fundamental, né? E também, para ver como que o Brasil é avançado nessa área, o Brasil é campeão em devolução de embalagens de agrotóxicos, né? Que faz parte aí da política reversa, né, de resíduos sólidos, por exemplo. O Brasil é campeão, é exemplo para o mundo. E se a gente pensar que o Brasil é um país continental, não só continental, mas também a gente tem um clima tropical, temos uma agricultura tropical que tem mais de uma safra, né, na mesma área. 1, 2, 3 safras na mesma área. Então, é claro que a gente movimenta mais a questão dos defensivos e
é campeão em termos de devolução das embalagens. Eu né? acho que essa questão quando falam que o Brasil é o país que mais usa agrotóxico, é mais ou menos quando falar o Brasil é o país que mais gols acontecem numa partida de futebol. Porque futebol é o nosso Está no DNA, tá né? no DNA, né? Então a agricultura tá bem nisso. Ana Paula, tem um colega seu que vai falar com a gente aqui. Aí eu peguei um material sobre a ampliação do cadastro do uso insignificante da água e de poços tubulares já existentes. O que isso quer dizer? Para os poços tubulares já existentes e que não possuem outorga, terão prazo de 365 dias para regularização, sem multa. E tem mais, conseguimos um ajuste do limite de captação de águas subterrâneas que passa a ser 14 metros cúbicos para todo o estado de Minas Gerais. Vamos aguardar a publicação da norma para iniciar os trabalhos junto ao Sindicato dos Produtores Rurais, visando o incentivo à regularização. E você, produtor rural mineiro, tenha certeza que o Sistema FAENG está e continuará atento aos interesses da categoria e fazendo com que o produtor rural tenha voz e vez nas ações governamentais que afetem o setor. Tá aí a fala do seu colega lá da FAENG, e aí até o uso da água, a forma de se usar a água, que também já foi questionada no que diz respeito à agricultura por muitos ambientalistas, de certa forma, é algo que tem uma atenção especial já de um tempo, mas que a tecnologia tem ajudado bastante. Eu acho que cumpre destacar também que o produtor rural, ele é produtor de água. Exato. Ele é produtor de água, porque, Exato. Afinal de contas, as áreas rurais, a gente sabe que são muito mais amplas que as áreas urbanas. Então, onde cai a chuva ali na área rural, cabe aos produtores rurais fazerem as práticas de conservação para que a água infiltre no solo, para que ela não escoe diretamente, para que ela alimente a grande caixa d'água que é o solo, o subsolo, e também reduzindo os picos de cheia nos rios, que vão parar nas cidades e tal. Uhum. Agora, nós temos aí, como destacado pelo colega Henrique, o papel importante também de representação nosso, né, em conselhos em defesa do produtor rural, levando melhorias ao produtor rural. Por quê? O produtor rural, ele produz água, ele pode fazer também na propriedade, ele pode fazer pequenas bacias de contenção de água, mas o Estado precisa pensar também estrategicamente em termos de reservatórios, né, para aumentar a disponibilidade de água e para regularizar o fluxo de água, né, em época seca não faltar água. Uhum. Então, nós trabalhamos aí, nesse caso específico, com vamos dizer, a facilitação das normas para que o produtor rural possa fazer a adequação de poços tubulares sujeitos ao cadastro de uso insignificante até 14 metros cúbicos dia, isso é um ponto. Uhum. E trabalhamos também com a questão não só da geração de água pela produção de água, mas também do gerenciamento do uso da água dentro das atividades. Uhum. Aí a gente está falando de quantidade, né, não desperdício, uso eficiente, tudo mais, e de qualidade, porque cada uso ele requer uma qualidade específica, né? Por exemplo, vamos dizer aí que a qualidade do leite ela é de certa forma afetada pela qualidade da água que é usada, né? Então é de interesse do produtor rural trabalhar a questão do solo, a questão da água, né? E aí a gente faz essa ponte também com o poder público para permitir que as coisas fluam de uma forma interessante, natural para o produtor, com benefício ao meio ambiente, ao poder público e à produção rural. Ana Paula, tá ótimo aqui o nosso papo, mas a gente vai ter que fazer um intervalo. Na volta eu quero continuar falando sobre isso e conhecer um pouquinho do FAENG Energia Sustentável. O que é esse projeto, o que é esse programa, você contar pra gente. A gente vai para um breve intervalo, agradecendo a você que está aqui com a gente, mas é rapidinho, tempo de um cafezinho com queijo aí, Minas, e a gente volta para falar aqui de meio ambiente.